Fala pessoal, tudo bem? Vinícius aqui. Eu sou engenheiro de materiais, me formei na Federal em São Carlos e agora sou aluno de mestrado em engenharia de materiais. Tem um tempo que eu não faço alguns vídeos para vocês, porque eu estava fazendo alguns experimentos. E assim, quando a gente faz experimento, acontece um monte de coisa. Coisas dão certo, coisas dão errado. Às vezes nós temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então eu acabei tirando um pouco o pé dos vídeos. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem interessante que aconteceu semana passada, que foi durante uns experimentos de eletroquímica, porque o meu projeto envolve absorção de hidrogênio em ligas em sólido gás, né? O hidrogênio gás reage com o metal, e na eletroquímica. E a eletroquímica é completamente diferente desse primeiro. Eu tenho mais experiência nesse primeiro porque eu faço isso desde a graduação, tal. Então, em termos de experimentos, né, eu fiz muito mais experimentos nesse primeiro. E durante os experimentos de eletroquímica, aconteceu uma coisa assim que eu não estava esperando, mas foi muito interessante do ponto de vista de ver isso acontecer. Enfim, eu tenho que preparar os eletrodos para fazer os experimentos, tá? É uma coisa assim relativamente simples. E quando a gente prepara o eletrodo, tem que preparar a superfície. Até eu postei um vídeo recente, vou deixar aqui no card, e você pode dar uma olhada, né? A forma com que eu faço a preparação de amostra. Essa é uma preparação de amostra mais para fazer a análise da microestrutura e tal, mas é uma coisa bem próxima do que eu faço para preparar a superfície dos meus eletrodos. E basicamente como funciona a preparação do eletrodo? Eu tenho um fio de cobre, na verdade vou até usar o fio do meu celular, e a gente usa um fio de cobre para a gente corta as pontas dele, né? Ele vem com a capa, aí a gente tira um pedacinho que sobra, né, da capa para poder conectar na parte do equipamento e no outro canto para poder conectar na nossa amostra. Aí eu tenho uma amostra, né, que a minha amostra é um metal, e em geral a gente corta ela com o que a gente chama de cutófio, né? Existe um disco de diamante e é como se fosse a maquita, sabe, que o pessoal usa para cortar piso, enfim. Você coloca esse disco de diamante, ele fica rodando, você prende o seu material ali e ele corta. Eu tentei cortar a minha amostra, não dá, porque ela é muito frágil, então qualquer coisa ela quebra. E quando eu coloquei lá na garra que segura o material para fazer o corte, só a pressão de segurar ele já foi suficiente para quebrar. Então até eu falei para a Audrey, que é a doutoranda, né, que mais conhece a parte de eletroquímica lá no laboratório, eu falei, deixa quieto, eu vou pegar o pistilo lá, como se fosse o pilão, sabe, que a gente usa para macerar as coisas. Aí eu quebro ela, pego um pedaço e faço os eletrodos, porque não tem condição de ficar aqui, só de prender ela já quebra. E foi o que eu fiz. Fui lá, quebrei um pedaço e tal, mais ou menos, porque não dá para controlar o quanto vai quebrar, e fiz o eletrodo. Então eu peguei esse fio, né, desencapado, torci ele, e a gente cola com um super bonder, né? Cola lá com a cola e vai fazendo alguns testes, né? Pega o multímetro e testa. Tá passando corrente? Tá, então beleza. Se não tá passando corrente, tira, cola de novo, né? Prepara a superfície, tira a cola do fio e do material. Só que é muito difícil porque ele é muito pequenininho para lixar. Cola de novo. Passou corrente? Beleza. Se passou corrente, a gente pega lá uma tinta prata. É literalmente a prata, como se fosse uma resina que tem ali, né? Uma colinha. Aí a gente pega e pincela no material, porque fica conectado. Vamos supor, se o meu dedo fosse o fio e aqui é o meu material. Mesmo ele colado aqui, a gente ainda passa nas bordas dos dois para ter contato elétrico, para garantir que realmente que vai passar corrente tanto pelo fio do fio e conectar com o material. Fiz isso, deixei lá secando tudo. E aí depois eu pego esse fio colado no material, coloco num molde e coloco resina. Aí a gente chama de resina a frio, né? A gente cola a frio. E é uma resina termofixa, então eu preparo ela, deixo ali, coloco meu material e ela vai virar um suporte. Essa resina vai garantir que o fio que está desencapado e conectado no material não vai ficar exposto. Então eu vou deixar exposta só a superfície do meu material, né? Só a superfície ali do eletrodo que eu realmente quero analisar. Porque se eu deixar o cobre vai reagir também, então eu vou ter resposta do cobre do material e aí eu não sei a diferença. Eu fiz isso. Mas tem um detalhe.
quando você vai colar o fio com o material, como ela é muito, muito frágil, e ela quebrou de uma forma assim, bem aleatória, então não fica bonitinha a fratura, né? Ela fica toda cheia de pontas e tal. Então eu tive que ficar segurando o fio e pressionando um pouquinho para que ela ficasse colada. E a hora que eu fiz isso, eu percebi que ela quebrou um pouquinho. Então ela quebrou uma lasca, mas ela ainda ficou grudada e ficou colada. E aí eu toquei o barco, né? Foi passando corrente e tal, colei. Testei depois do eletrodo pronto com a resina. Tava funcionando. E aí eu fiz a preparação das superfícies, né? Igual eu faço no outro vídeo que eu mencionei pra vocês. Fiz a preparação e tal, tá linda. Até eu tiro uma foto, né? Meço a área. Até essa imagem que eu tô mostrando pra vocês é a imagem inicial do botão, né? Antes de eu colocar ele lá na minha célula eletroquímica. E depois eu fiz os experimentos. Beleza, medi a área e tal, coloquei lá na célula. E aí o experimento em si tem 4 etapas, né? A primeira etapa, como é uma célula relativamente aberta, né? A gente tenta isolar tudo ali para não ter oxigênio. Então eu coloco a solução aquosa, coloco o meu eletrodo, contra-eletrodo e a referência, fecho aquilo, tento vedar, e aí a gente faz o borbulhamento de gás inerte para a remoção de todo o oxigênio da solução. Então ele fica lá removendo isso durante 1 hora. Depois de 1 hora, a gente diminui o fluxo de ar, mas ele ainda continua fazendo isso, e aí a gente começa o experimento. Então depois dessa primeira hora, eu fiz a primeira etapa do experimento, né, que é uma medida, que é a medida de OCP, né, que é uma medida que a gente faz de qual é o potencial do meu material naquele sistema, naquela solução, e essa medida leva 1 hora. Perfeito. E como eu deixei acontecendo, né, o borbulhamento, depois 1 hora ele iniciou sozinho, beleza, fui fazendo as minhas outras coisas, tinha umas outras coisas para fazer, inclusive tinha quebrado a maçaneta do meu carro, aí eu estava tentando arrumar. Esse foi o ponto, não era nem experimento, é verdade. Eu estava tentando arrumar a maçaneta do carro. E foi passando tempo e tal. Aí ele começou a segunda etapa do experimento, né? E a segunda etapa é o que a gente chama de carga, que é relativamente a mesma relação de colocar o meu material numa condição em que ele vai pegar o hidrogênio para ele. Ele vai absorver e vai dentro da estrutura. E essa segunda etapa, ela leva 24 horas para acontecer. Então ela fica lá 24 horas, tal. Ele estabelece a corrente e fica. E depois de 2 horas da carga ter começado, eu fui lá, eu tava sempre de olho, né, se as bolhas que estavam do gás inerte estavam lá certinho, no fluxo certo. E aí eu olhei no material e eu reparei que dentro lá da célula, porque é um vidro em volta, né, não dá para ver, tinha um pouquinho de farelo do meu material no fundo. Mas bom, até aí beleza, eu sabia que isso poderia acontecer, é uma característica desses tipos de materiais que eu trabalho. Falei, bom, tá tudo bem, tá rolando. Deixei, fui embora para casa, não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que controlar. E o experimento foi. Quando deu 8 horas da manhã do outro dia, eu fui lá no laboratório de novo, né? Ele ia demorar um tempo ainda para terminar o experimento, para passar para a última etapa. Eu cheguei e tinha um furo no eletrodo. Literalmente um furo, como se alguém tivesse pegado uma broca e furado ali e chegado no fio de cobre. Então o fio de cobre que estava em contato, que estava atrás, dentro da resina, estava em contato com a solução. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, tipo, e agora, né? Aí eu falei com a Roda e falei, nossa, aconteceu isso. Ela falou, já passa para a próxima etapa, porque você está medindo coisa com cobre. Aí passei, ele terminou, não ficou, infelizmente não ficou tão legal o experimento, né? Na verdade ele nem deu certo. E aí foi, né? Terminei e tal. E aí eu até vou mostrar essa foto para vocês, né? Olha como que ficou o eletrodo depois das quase 24 horas de carga.
Tem um furo, literalmente, tá horrível. E eu perdi praticamente todo o material ali. E isso é muito louco, né? Até eu conversei isso com o meu orientador. A gente espera que esses materiais que a gente trabalha durante essa etapa de carga, que eles esfarelem, é algo meio comum. A gente lê bastante relato disso na literatura e tal. Só que não desse jeito, né? Não estava esperando praticamente perder todo o material. E aí ele falou assim, aí eu comentei pra ele, né? Falei, nossa, né? Aconteceu tal coisa, né? O material tinha lascado e tal. Mas ele ficou colado, aí ele falou assim, então provavelmente foi isso mesmo, né? Sofreu uma corrosão localizada. E aí o fato de você ter uma trinca, acontece na trinca. Aí o material começou a pulverizar e aí ele começou a pulverizar todo aquele entorno ali e eu perdi o material. Então assim, foi uma coisa inesperada, mas foi assim, do ponto de vista, a hora que eu vi, eu não fiquei chateado. Falei, nossa, deu errado meu experimento. Porque dá um puta trampo fazer isso. Leva, sei lá, uns 2 dias, 3 dias quase, preparando o eletrodo para depois rodar o experimento. E eu falei, não, eu olhei e falei, nossa, que legal. Muito legal, né? Ver lá o furo e tal. Achei muito interessante. E aí eu falei isso pra ele, a gente falou, não, tá tudo bem. Então basicamente você mediu as coisas do cobre, tá tudo bem, mas vamos tentar fazer um outro experimento. Aí a gente fez um outro experimento com outro eletrodo, eu tive que preparar outro eletrodo e tal. E foi muito mais interessante, a gente tirou muitos resultados e agora é uma etapa em que eu tô tendo que avaliar esses resultados desse terceiro eletrodo que eu fiz. E é uma parte relativamente nova para mim, na verdade. Eu não sei exatamente como usar o software, né? Eu vou conversar com a minha amiga Audrey e tal, para ela me ensinar a mexer certinho. E aí a gente vai tocar o barco. Beleza? Pessoal, se você chegou até aqui, queria pedir para você curtir o vídeo, assinar o canal, para você ficar ligado aí nessas questões da pós-graduação, de pesquisa, que eu vou estar tentando trazer aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado, falou e até mais.